Olá, sejam bem-vindos a mais uma dica do Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e agora vocês vão acompanhar comigo uma dica de ciências. Então, olha só, nessa nossa dica você vai observar alguns dos estudos ali de Mendel, né, que Mendel pôde propor a partir dos experimentos que ele realizou. Então, aí na imagem você observa Mendel, né, que foi aquele monge que fez alguns experimentos com ervilhas e ele é considerado o pai da genética porque ele pôde trazer essas contribuições sobre a hereditariedade, né, dos fatores ali que eram passados de pai para filho. E na outra imagem você observa ali os experimentos que ele realizou com as ervilhas, né? Ele trouxe ali uma série de fatores, ele observou uma série de fatores para que ele pudesse utilizar essas ervilhas, né? Como por exemplo, a quantidade de descendentes que eles geram, né? De ser de fácil cultivo e também o seu ciclo reprodutivo. Então ali, o experimento que ele pôde realizar, ele fez o cruzamento ali com ervilhas de cor verde e outra amarela, e ele pôde ver, a partir dessas gerações, né, que iam sendo geradas, que uma delas predominava. No caso, como você observa aí na imagem, as ervilhas de cor amarela, elas estão predominando, elas geraram mais descendentes do que a verde. Então a gente pode observar aí o nosso conceito de genes dominantes e recessivos. No caso, nessa imagem, desse experimento, a cor amarela, ela está predominando, então ela tem uma dominância sobre a cor verde. Então assim nós temos que a cor amarela são formados ali, né, são genes dominantes, enquanto que a cor verde nós temos ali genes recessivos. Então, nessa imagem, a gente consegue observar com mais detalhes um pouco mais sobre os genes dominantes, né? Então, como você está visualizando ali, ó, nós temos lá os dominantes, né, representados por azão, sempre as letras maiores, né, azão ou bezão, e a gente observa que quando nós temos lá, ó, azão, azão, ambos se expressam, né? Eles estão ali, ó, em dominância. No caso ali, embaixo, nós temos bezão, bezinho. Então, como nós já falamos, né, o bezão, ele vai se manifestar, ou seja, olha aí, ó, como a gente observa aqui na imagem, somente o gene dominante se expressa. Então, no caso aqui, o bezão, como ele é o dominante, só ele vai se expressar. Ele vai dominar sobre o bezinho, que é recessivo. Na outra imagem, a gente observa um pouco mais ali sobre os genes recessivos. E aí a gente tem o seguinte, aqui você tem azinho, azinho, né? Os dois ali são recessivos. Quando eles estão juntos, os dois ali recessivos, azinho, azinho, nesse caso, ambos se expressam, né? E aí, quando você tem ali bezão, bezinho, nós temos lá o bezão que é um dominante. Então, o que acontece? No caso do bezinho, o gene recessivo ele é inibido pelo seu alelo dominante. Então, o bezão ele vai dominar, ele vai prevalecer sobre o bezinho, certo? Então, assim você consegue observar aí um pouco mais sobre os genes dominantes e genes recessivos. E todas essas características, né, essas informações que nós estamos observando ali, que foram propostas ali por Mendel, Mendel chamava de fatores, mas nós já sabemos atualmente que esses fatores são os genes, né? Então nós temos lá os genes dominantes e os genes recessivos. E aí a gente vai observar agora a manifestação dessas características dominantes e recessivas na nossa outra imagem. Agora a gente vai observar aí a manifestação dessas características dominantes e recessivas. Nós temos aí algumas imagens, olha só. Então, olha só, essas características dominantes e recessivas, elas podem se manifestar aí no nosso corpo, né? Como a gente consegue observar aí o seguinte, aí você tem na nossa imagem, você observa ali na primeira imagem, né? A primeira sequência ali, você tem o lobo da orelha descolado, como no caso das pessoas que têm esse lobo da orelha aqui, ó, que ficam descolados aqui da pele, tá? Então a gente tem ali uma característica dominante. No caso recessivo, esse lobo da orelha, ou o lóbulo da orelha, também ele vai ser próximo, ele vai ser emendado aqui, ó, elas não têm essa separação, tá? Então aqui nós temos a manifestação do recessivo, certo? Outra informação, outra característica, nós temos aí o seguinte, olha, queixo com covinha, tem pessoas que têm um furinho aqui no queixo, é a covinha, né? É uma característica de genes dominantes. E tem pessoas que não têm essa covinha no queixo, que é, no caso, a manifestação do recessivo. Outra que nós temos ali são a cor dos olhos. Na primeira imagem, você observa em cima os olhos escuros, né, que é uma dominância. E os olhos claros é uma manifestação dos genes recessivos. E a outra característica são pessoas ali que conseguem dobrar a língua, né? Coloca ali a língua para fora e dobra lá no meio, como você observa aqui, ó. As pessoas que têm a capacidade de enrolar a língua dessa forma
tem a manifestação ali do gene dominante, uma manifestação do gene dominante. E tem pessoas que não conseguem, como a gente observa aí nessa outra imagem. E assim, nós temos a manifestação do gene recessivo, certo? Então, são algumas características ali que a gente consegue visualizar dessa manifestação de dominantes e recessivos, ok? E essa foi a nossa dica de hoje. Você pode saber mais ali sobre o contraturno digital acompanhando as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Eu agradeço aí a todo mundo que acompanhou a nossa aula, a nossa dica, e a gente se vê numa próxima. Até mais!